Este é mais um culto online, realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Domingo, às 8h30. Escola Bíblica Dominical. E às 17h30, culto de louvor e adoração a Deus. Terça-feira, culto de oração, às 19h. Quarta-feira, culto de ensino da Palavra de Deus, às 17h30. Aos sábados a partir das 18h, culto online. Nosso endereço: Rio 9 de Julho, 169 Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. A paz do Senhor, meus queridos. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande nós estarmos entrando aí na sua casa e podermos meditar na palavra de Deus. Muito obrigado aí, meu irmão, porque Deus, Ele quer edificar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida e também a minha. Primeiramente, nós devemos entender que Deus, ao fazer a terra e tudo quanto nela há, Deus deu o poder para que o homem tivesse governando sobre ela, sobre todos os animais, sobre tudo, né? Porque Deus, Ele queria que o homem governasse a terra. Se você quiser conferir, você pode abrir a palavra de Deus em Gênesis 1, versículo de número 26. Em Gênesis capítulo 2, do versículo 21 ao 23, que o Senhor pegou e fez cair um pesado sono sobre Adão e tirou a mulher de sua costela. No versículo de número 23, né, Adão, ele pega e fala: esta agora é o osso dos meus ossos, olha, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Aí nós vemos que aqui existe uma unidade perfeita. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos, estavam nus e não se envergonhavam. Então é uma unidade perfeita. Então, meu irmão, e até nós meditamos, né, sobre essas passagens, nós podemos observar que a terra era completamente perfeita, né? O homem, ele foi feito para dominar a terra, sujeitar-a. Só que o Senhor, ele pegou e deu uma ordem direta a Adão. No capítulo 2, no versículo de número 15 e 16, podemos observar que o Senhor disse: você pode comer livremente de toda a árvore que existe no jardim do Éden, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que você comer, certamente você morrerá. Já em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7, né, nós podemos ali observar que o inimigo, através de uma serpente, tentou Eva com relação ao fruto do conhecimento do bem e do mal, exaltando o fruto, falando que o fruto era bom, que se Eva comesse ela ia ter conhecimento, entendeu? Que ia até mesmo estar no mesmo patamar que Deus. E aquilo foi uma tentação para ela. Já a partir do versículo de número 8, vemos que tanto Adão quanto Eva, eles se envergonharam, viram que os seus olhos foram abertos e cada um escondeu. Por quê? Porque o Senhor estava andando sobre o Éden na viração do dia. Como está escrito na palavra de Deus, em Gênesis 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesseis? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Aí a mulher começou a acusar quem? Serpente. Me enganou e eu comi. Aí do versículo 14 até o 18, o Senhor deu sentença para cada um. Nós observamos que a serpente, ela ia rastejar, né? Talvez, eu não sei, talvez tivesse patas, mas o Senhor fez com que ela
o Senhor amaldiçoou para que ela rastejasse. A mulher ia ter dor de parto e iria ser o quê? Iria ser submissa ao seu marido, né? Nós não vamos aqui entrar em detalhes. Sendo que a maior sentença cairia sobre o homem, não é? Nós vemos aqui do versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e tomaste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e ao pó tornarás. Em Lucas, no capítulo de número 4, no versículo de número 6, a palavra do Senhor diz assim: E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quiser. No capítulo de número 4, logicamente Jesus ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui o diabo ele faz algo revelador para todos nós, não é? Jesus estava sendo tentado em tudo. E uma das coisas que nós observamos é que o diabo oferece todos os reinos desse mundo, né, para Jesus. E uma coisa que ele fala, no versículo de número 6, como nós acabamos de ler, é que foi entregue para ele o domínio deste mundo. Então aí, observe bem, mas como foi entregue? Nós acabamos de ler em Gênesis, não é? Onde nós vemos ali que Adão havia pecado. Esse pecado proporcionou que o mal entrasse no mundo, que o domínio fosse dado a quem? A Satanás. Então, nós devemos entender que o mundo, como diz lá em 1 João 5, versículo 19, o mundo jaz no maligno. E também nós vemos lá em Efésios capítulo 2, do versículo 1 em diante, nós podemos compreender que existe um sistema demoníaco agindo sobre esse mundo, sobre os filhos da desobediência. É só você pegar e ler. Claro que nós não vamos entrar aqui muito nesse âmbito lendo, mas você pode ler na sua casa, meditar nos versículos que foram falados aqui, e você vai entender melhor este princípio, que este mundo está dominado pelo inimigo. Então, como esse sistema está contaminado, não é? Nós observamos aí, como nós vimos lá em Gênesis, que o Senhor foi bem contundente com Adão, né? Que a morte ela iria agir sobre o ser humano. E que nós, como acabamos de ver, toda a autoridade do mundo foi entregue a quem? A Satanás. Então, meu irmão e minha irmã, aí existe uma pergunta: mas por que existe o mal está imperando sobre o mundo? Por que será que o homem é cobiçoso? Por que será que nós vemos as enfermidades, que nós vemos as guerras? Por que será que existe um monte de coisas, um monte de atrocidades na face do mundo? É justamente por causa disso. É porque o homem, ao pecar, ao desobedecer a Deus, ele pegou e entregou o domínio do mundo para Satanás. E nós vemos que também o pecado, ele proliferou de uma tal forma, passando a todas as gerações, não é? Que isso proporcionou que tudo aquilo que é de ruim acontece no mundo. Aí nós devemos observar que quando Jesus ele veio ao mundo, né? Porque o Pai enviou Jesus para morrer pelo meu e pelo seu pecado, ele começou a conquistar tudo aquilo que ele havia perdido ali no Jardim do Éden. Então, a vitória que temos sobre Satanás foi toda conquistada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Você está entendendo? Veja bem. Então, meu irmão, eu e você temos autoridade de poder repreender o mal na nossa casa, entendeu? Temos o poder de pegar e repreender o inimigo, de granjear tudo aquilo que nós perdemos, nós podemos reaver, restituir através de Jesus Cristo. Não é? E dessa vitória em Jesus Cristo foi estabelecido a igreja. Não é? A igreja, a palavra eclésia, no grego,
significa tirados para fora, para poder se reunir, para adorar a Deus. Também de uma forma espiritual, significa aqueles tirados para fora do sistema. Nós devemos entender que a igreja ela foi declarada por Jesus em Mateus 16, no versículo de número 17, né? Onde Jesus ele pega e fala para Pedro: tu também és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? Então observe bem que o próprio Jesus deu essa declaração quando Pedro teve uma revelação verdadeira de quem era Jesus, né? Que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e sobre esta pedra, que é Jesus, a igreja do Senhor seria edificada. E Pedro representa o quê? Representa todos nós. Representa que a igreja seria feita de quem? De pessoas que estivessem imbuídas, pessoas que estivessem tendo Jesus como o seu único e verdadeiro Salvador. E diz ainda mais, não é? Que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Que igreja é essa? A igreja que estivesse firmada na rocha que é Jesus. Aí muitos poderiam dizer, mas por que será que certa denominação se fecha? Por que será que nós vemos tantas atrocidades dentro de determinadas denominações? É porque, meu irmão, devemos verificar, não é? Qual é o cerne dessa denominação? Será que ela está firmada verdadeiramente em Jesus Cristo? Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é a pedra principal da igreja. E se não estiver firmada nele e estiver firmada em outras ideologias, com certeza nós devemos desconfiar que esse lugar não é dele. Você está entendendo? Temos que tomar um sério cuidado. Mas a igreja, ela é triunfante. A igreja, ela é vitoriosa. A igreja está aguardando o seu noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso que é mais importante para mim e para você. Então, venhamos a ficar firmes na rocha verdadeira que é Jesus Cristo. Nós vemos aqui em Atos, capítulo de número 1, que o Senhor Jesus ele disse que eles tinham que ficar em Jerusalém para que do alto fossem revestidos de poder. No capítulo de número 2, nós vemos ali que eles foram revestidos com a presença de Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre a vida deles. Dali foi inaugurado a igreja. Uma igreja triunfante, que pregava a palavra de Deus, que manifestava os dons do Espírito e evangelizava. E diz a palavra, mesmo em Atos, dizendo que a igreja crescia. Era perseguida, era vituperada, mas estava vencendo. Então o desejo de Deus para mim e para você é que nós, como igreja do Senhor, sejamos triunfantes. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. É muito bom nós estarmos frisando, né, este versículo, porque nós devemos nos fortalecer em Deus e na força do seu poder para nós vencermos o diabo. Aqui eu estou fazendo um resumo, não é? Então nós devemos nos fortalecer em Deus, meu irmão e minha irmã. Devemos nos fortalecer. E como que eu vou me fortalecer? Eu devo me fortalecer jejuando, orando, lendo a palavra de Deus, indo para a casa de Deus. Essas são uma das maneiras que eu tenho de me fortalecer, não é? Tem outras, né? Nós devemos também ter fé. Nós devemos não desanimar, sempre buscar em Deus um refúgio, como diz o Salmo 91, versículo de número 1 em diante. Tá entendendo? Então nós devemos nos fortalecer em Deus e não ficar titubeando, não ficar, muitas vezes, entristecidos, não ficar esperando que alguma coisa de bom aconteça neste mundo, porque não vai acontecer. A Bíblia é bem clara que o mundo ele está caminhando para a sua destruição, não é? Por quê? Por causa do pecado, como já foi falado. Frisando essa palavra cilada, nós devemos entender, né, como diz aqui no versículo de número 11, né, na parte final, diz aqui, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Então é necessário nós fazermos tudo aquilo que já foi falado, não é? Para quê? Para que nós não venhamos a cair na cilada do diabo. Ou seja, para nós termos um discernimento espiritual. Observe bem que o inimigo ele vai usar situações.
O inimigo vai usar pessoas. E se eu e você não vigiarmos, até nós podemos ser usados por ele. É verdade. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo. Ah, mas porque eu sou uma pessoa que faço tudo aquilo que Deus quer, que não sei o quê. Sim, muito bem. Vemos, por exemplo, em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo de número 1, que a palavra de Deus nos diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou, ou seja, sugestionou, fez com que Davi, você está entendendo? Colocou no coração de Davi que enumerasse a Israel. Olha só, meu irmão, foi o diabo que colocou. E nós, como vimos no vídeo passado, teve grande problema diante do povo de Israel, não é? Que o Senhor, nós não vamos voltar aqui ao assunto, mas nós vemos ali que o povo foi quase destruído, né, pelo Senhor por causa dessa incontinência de Davi, que permitiu que Satanás colocasse ou incitasse ele a fazer ou enumerar o povo por causa do seu pecado, por causa do seu orgulho, né? Então isso é um ponto que nós devemos salientar. Que devemos também tomar cuidado para que o inimigo não venha colocar determinadas coisas no nosso coração, através do nosso ouvido, através do nosso pensamento, para que isso não venha também nos ocasionar problema na nossa casa e no nosso lar. Outra passagem que nós podemos observar é a passagem onde Eva é tentada pelo inimigo em Gênesis capítulo de número 3, como nós também acabamos de falar, não é? Então a tentação, a sugestão que vem no nosso ouvido, por mais que nós tenhamos Deus em nossa vida, nós podemos titubear em algum momento, através de um orgulho, através de um pecado. E o inimigo ele pode se utilizar dessa brecha para querer fazer com que nós venhamos a fazer aquilo que desagrada a Deus. Então nós devemos vigiar para não pecarmos. Então aqui, em João 12, no versículo de número 4 em diante, nos fala sobre Judas Iscariotes, onde o capítulo 12 nos fala sobre uma mulher que estava derramando um dinário puro sobre a cabeça de Jesus. Não é? Essa mulher era Maria. Mas aí Judas se escandalizou. Poxa, mas não poderia vender esse dinário que é puro, né, que é precioso, né, vamos dizer assim, por 300 dinheiro e dar esse dinheiro aos pobres? Mas diz a palavra que Judas não estava interessado nos pobres, mas sim no dinheiro que poderia render aquele dinário. Sendo que ele pegava das ofertas que se lançava na bolsa para poder pegar para ele esse dinheiro. Não é? Por quê? Porque diz que ele era ladrão, não é, meus irmãos? Então observemos que Judas já tinha uma predisposição ao roubo, à ganância, ao dinheiro. Isso daqui, se nós formos observar o capítulo, você pode ver na sua casa, ele fazia isso continuamente. Não era uma ou duas vezes ou três vezes. Não, aqui dá para entender que continuamente ele ficava pegando dinheiro das ofertas para ele, não é? Roubando do Senhor Jesus, roubando do ministério que Jesus havia estabelecido. Olha só, dinheiro de missões, dinheiro que era utilizado para ir pregar a palavra de Deus às almas, era isso que Judas Iscariotes estava fazendo. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me queres dar? Eu vô-lo entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Então, como nós podemos observar, Judas já era uma pessoa de má índole, era um ladrão. E quando nós observamos que a pessoa dá brecha para o diabo, peca e faz aquilo que é errado diante do Senhor, ele está abrindo também essa brecha para que o diabo venha habitar ou venha causar possessão em cima dessa pessoa. Observe bem que se nós formos meditar na vida do endemoniado gadareno, ele a todo momento ele ficava estribuchando, ele atacava as pessoas, não é? Nós podemos observar isso. Ele se tornava uma pessoa feroz, não é? Mas é interessante
que a palavra do Senhor nos informa que Judas Iscariotes, ele não parecia uma pessoa endemoniada. Interessante que os discípulos nem percebiam que ele estava endemoniado. Mas a Bíblia nos fala, em João 13, no versículo de número 26, Jesus respondeu: aquele a quem eu der o bocado molhado, e molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Então aqui nós observamos, meus irmãos, que quando a pessoa ela vive em pecado, mesmo estando dentro da igreja, a pessoa ela pode ser sim, ela pode ser uma pessoa possessa pelo inimigo. Se ela vive em pecado, mas vive apenas uma religiosidade, ela vive em pecado, mas está dentro da igreja fazendo coisa errada, então ela pode ser possessa pelo inimigo. E muitas vezes não vai acontecer como o endemoniado gadareno, mas a pessoa, ela pode estar endemoniada para querer fazer falcatrua, para querer colocar tropeço, né, na obra de Deus, nas pessoas. Pode, porque aqui Judas, ele foi e traiu Jesus. Judas traiu Jesus. Olha só que coisa, hein? Por quê? Porque Judas já tinha uma predisposição, ele deu uma brecha para o inimigo, e o inimigo entrou na vida dele, fez ele ficar possesso, não parecia que estava possesso, parecia uma pessoa normal, tanto que os discípulos não perceberam, mas ele foi instrumento do diabo. Para quê? Para levar Jesus à cruz. Então que eu e você tenhamos a tomar cuidado, meus irmãos, para que nós não venhamos viver em pecado e, de repente, abrir uma brecha para que o inimigo venha nos se apossar das nossas vidas, né? Para a gente praticar aquilo que é mal e ser uma pedra de tropeço para o irmão e para a irmã e para a igreja e para a obra. Agora aqui é interessante nós notarmos também que a mesma coisa aconteceu com quem? Com Saul, com o rei Saul, né? Nós observamos aqui em 1 Samuel 16, versículo 14, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então o que significa? Saul ele cometeu tantas atrocidades, fez tantas coisas ruins diante do Senhor, não é? Desobedeceu a Deus de uma forma terrível, não fazendo aquilo que Deus mandava, e de repente o que aconteceu? Deus escolheu outro rei, que no caso era Davi, e o Espírito Santo saiu de Saul e foi para Davi, e de repente abriu uma brecha para quem? Para que o diabo se apossasse de Saul, e ele ficou totalmente atormentado, né? Então nós vemos que, meu Deus do céu, nós temos que tomar o máximo de cuidado para nós não abrirmos brecha através do pecado para que o inimigo ele venha tomar a nossa vida. E vemos, como havia falado, que o próprio Saul, não querendo deixar o seu reinado para Davi, ele foi usado pelo inimigo para perseguir Davi e querer matá-lo, né? Mas claro que a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Davi prevaleceu e Saul morreu, e nós observamos que Davi ele tomou posse do reino de Israel. Então que lição que nós devemos tomar sobre tudo aquilo que nós falamos aqui? Primeira coisa, né, é que Deus ele criou o homem para ser feliz e dominasse a terra, né, juntamente com a sua esposa. Segunda coisa, ele perdeu isso no jardim do Éden quando desobedeceu a Deus. Terceira coisa, nós conquistamos tudo em Jesus. Mas o inimigo, não estando feliz, ele vai brigar contra mim e contra você, porque nós somos igreja. E que nós temos que tomar cuidado para não ser instrumentos do inimigo. Como não ser instrumento? Se fortalecendo na força do seu poder, né? Revestindo de toda a armadura de Deus, como diz Efésios 6, versículo 10 em diante. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra as hostes do mal, não é? É isso que nós devemos aprender. E que, meu irmão, na verdade, se você puder ler na sua casa, você vai observar uma armadura espiritual que vem da parte de Deus para que eu e você venhamos a vencer. E que o inimigo a todo momento está lançando determinadas ciladas para que eu e você venhamos a cair. Temos que tomar cuidado, temos que vigiar, né, para nós não sermos enganados pelo inimigo. Então, aqui resumidamente, nós devemos ficar espertos com relação ao inimigo.
devemos vigiar, devemos buscar a presença de Deus, devemos nos revestir com todas as armas espirituais que Deus nos proporcionou, para que cada dia nós sejamos vencedores na presença de Deus. Tá certo? Então, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Medite nesses versículos, nesses textos bíblicos, para que você possa se fortalecer e para que também tenha discernimento espiritual, que nós nunca deixemos brecha, desobediência, não venhamos a fazer aquilo que o nosso coração quer, porque o inimigo pode usar como brecha e pode fazer com que nós sejamos instrumentos dele, tanto na questão de sugestionamento. Se nós continuarmos no pecado, pecando sempre, não pedindo perdão a Deus, isso vai proporcionar para o diabo uma brecha e ele pode sim se apossar da minha e da sua vida, para nós promovermos o mal e verdadeiros inimigos da obra de Deus. Nós temos vários testemunhos e, como já foi falado sobre Saul, o rei Saul, e foi falado também sobre Judas Iscariotes. Então tomemos cuidado, ter medo, mas é para que nós venhamos a vigiar e buscar a presença do Senhor, tá certo? Que Deus te abençoe e vamos orar. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Eu te louvo e te agradeço na beleza da tua santidade. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Oportunidade que o Senhor nos concedesse com vida, com saúde, com paz, mas graças a Deus Deus permitiu essa oportunidade onde podemos estarmos aqui caminhando, conversando com os amigos e também, sobretudo, falando das coisas de Deus que nos alegram, nos incentiva e aumenta a nossa fé. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã, você tem que confiar em Deus, confiar na sua palavra, confiar naquilo que Ele tem falado para mim e para você, porque Ele tem palavras de vida eterna, palavras que podem transformar qualquer situação, pode mudar qualquer circunstância. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus Cristo. Neste dia, meu irmão, aproveite a vida, desfrute dos momentos com a sua família, com os seus amigos, e sobretudo, não se esqueça da casa do Senhor. A minha casa será chamada Casa de Oração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. O salmista é sábio. O salmista sabe como se alegrar. Muitas vezes as pessoas buscam alegria num passeio como esse, nos alegra. Numa paisagem bonita como essa também nos alegra. Mas nós contemplamos a natureza sabendo que existe um Criador que formou e criou todas essas coisas. Aleluia. Ele seja toda a honra e toda a glória. Meu irmão, nesta tarde fique firme na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. O poder do Espírito Santo, o fogo, a chama, queime no seu peito, arda, e que você seja cheio, repleto da presença de Deus, para o louvor e a glória do Senhor que vive e reina. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Assembleia de Deus Central de Iguape tem feito a sua parte em anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso convidamos você a participar de um de nossos cultos. Domingo, Escola Bíblica Dominical às 8h30 e à tarde às 17h30, culto de louvor e adoração a Deus. Terça, às 19h, culto de oração. Quarta, às 17h30, culto de ensino bíblico. Sábado, às 18h30, culto online, pelo youtube.com. Nosso endereço: Rua 9 de Julho 169, Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.